Você quer ouvir a palavra? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo em Mateus. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar com a sua vida. Mateus capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o 28. Mateus 26, do 17 até o 28. Tem uma palavra para ministrar o seu coração. Tem uma arte aí que eu vou pedir para que coloque também, com um tema. Mateus capítulo de número 26, do versículo 17 até o 28. Faz muito sentido essa palavra para hoje, tendo em vista que nós estamos aqui na Santa Ceia do Senhor. E hoje eu quero falar de comunhão, eu quero falar da mesa. O tema dessa mensagem, mesa, um chamado à comunhão. Está aí uma arte que a gente criou para ficar vivo na sua cabeça a temática, e desde que você esqueça que eu ministrei, mas se lembra da temática, da palavra, eu já me dou por satisfeito, tá bom? Vou pedir a ajuda do meu amigo Silvinho, deve estar em algum lugar, não sei se ele já está dando a volta para pregar aqui comigo. Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 17, quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, diga, misericórdia. Acho que todos acharam. Diz assim o texto: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu também aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles também todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Você pode dizer um amém por essa palavra? Queridos, nós vamos falar hoje sobre comunhão. Comunhão é importante. A gente precisa ter essa consciência. Quando a gente olha para o texto aqui que a gente acabou de ler, a gente tem uma figura muito importante, muito interessante. Jesus assentado à mesa com os seus discípulos, na última Santa Ceia. E aqui, ele está às vésperas, isso é muito curioso para mim, ele está às vésperas da sua crucificação. Naquela mesma noite, Jesus seria preso, Jesus seria traído por Judas. Naquela mesma noite, Pedro, ele anunciou que Pedro o trairia. Nesse mesmo contexto, Jesus estava na iminente prisão que culminaria com a sua morte. Isso, me traz uma reflexão, porque muito provavelmente Jesus já estava ali angustiado. Jesus já estava com seu coração triste, sabendo de todo o processo doloroso pelo qual ele passaria. Mais um pouquinho adiante, ele vai orar e vai pedir no Getsêmani que, se fosse possível, esse cálice fosse passado dele. Mas Jesus está ali a instantes de ser preso e, na sequência, todos os acontecimentos que culminariam com a sua morte. E Jesus decide, irmãos, passar os últimos instantes com os seus discípulos. Jesus decide passar os seus últimos instantes com aqueles sobre quem ele se derramou durante um determinado período, para que continuassem toda a sua trajetória, para que continuassem anunciando o seu evangelho. Porque Jesus entendia a importância e o valor da mesa. Entenda que Jesus poderia decidir de forma muito particular ficar privado do público, ficar privado até dos seus discípulos. Ele poderia dizer: olha, eu quero descansar, eu quero ficar em casa, eu quero me ausentar um pouquinho de vocês, eu quero orar. Jesus poderia ter feito muitas coisas, mas ele, de forma muito intencional, ele decide se assentar com os seus discípulos e ter aqueles últimos instantes com o olho no olho ali, conversando com eles, se debruçando sobre eles, instruindo. Ali ele muito provavelmente já estava com o seu coração contrito por conta da traição de Judas e por conta da negação de Pedro.
pessoas sobre quem ele se debruçou e ensinou durante um bom período em que ele esteve aqui nessa terra. Mas ele decide a comunhão porque Jesus entendia o valor da mesa. Jesus entendia o valor da comunhão. Aliás, se nós olharmos para a palavra de Deus, irmãos, a gente vai ver muitos exemplos de Jesus se assentando à mesa com muitas pessoas. Jesus, ele se assenta à mesa com Zaqueu. Jesus, ele se assenta à mesa com Simão, o fariseu, e é nesse contexto aqui em que a mulher, ela vai se lançar aos pés de Jesus, vai ungir os seus pés e secar com os seus cabelos. Jesus se assenta à mesa com publicanos, com pecadores. Jesus gostava de se assentar à mesa. Aqui no texto sagrado a gente tem um exemplo dele se assentando com Maria, Marta, Lázaro. Jesus se assenta à mesa com 2 discípulos que caminhavam em direção a Emaús depois da sua ressurreição. Jesus entendia o valor e a importância da comunhão. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se algum ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nesse contexto que lemos, irmãos, Jesus está enfrentando toda a pressão dos pecados da humanidade sobre os seus ombros. Jesus está refletindo sobre a sua morte, que seria talvez a morte, uma das mortes mais cruéis, um dos tipos de morte mais cruéis da época, que era por crucificação. Eu acredito que nesse momento se passa um turbilhão de pensamentos sobre a mente de Jesus, sobre o coração de Jesus. Eu acredito que ele reflete sobre a sua trajetória aqui nessa terra. Ele pensa que ele seria traído, que cuspiriam a sua face, que pessoas negariam ele, que pessoas pediriam a sua morte. Eu acredito que tudo isso vem sobre a sua cabeça, mas no meio desse turbilhão de pensamentos, de emoções, no meio de toda essa pressão dos pecados da humanidade sobre os seus ombros, ele decide ter comunhão com os seus. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais. Isso precisa alegrar o nosso coração, porque no meio do caos, Jesus decide ter comunhão. No meio da dor, Jesus decide ter comunhão. Ele poderia pedir um último cardápio. Ele poderia pedir de repente um prato que ele gostava muito de comer. Não tem os presos quando estão prestes a morrer e pedem, tem um direito a um último pedido, e pedem um prato lá. Jesus poderia fazer isso, mas não. Ele decide ter comunhão. Entenda uma coisa, irmãos. Todos nós, nenhum de nós está livre do dia mal. Todos nós passamos por algumas questões. Eu costumo dizer que o dia mal, irmãos, não manda um e-mail para a nossa caixa de mensagens e pergunta se ele pode chegar em tal data, em tal horário. O dia mal não marca horário, não marca agenda, não bate na sua porta, não pergunta se ele pode entrar. O dia mal não marca agenda com você, não pergunta a sua opinião, se você quer vivenciá-lo ou não. O dia mal simplesmente chega. E o ponto está aqui. O que você faz no dia mal? Qual é a tua reação no meio da dor, no meio do caos, no meio do vendaval? Porque tem gente que se desespera. Eu entendo que às vezes a pressão da luta é grande. Tem gente que tem crises de ansiedade, tem gente que toma remédios, tem gente que se suicida, tem gente que corre para falar com alguém, para conversar, tem gente que volta para algum vício, tem gente que se mata. Todos nós temos as nossas reações diante da dor, e você provavelmente sabe como você se comporta. Mas tem gente também, irmãos, que a despeito disso tudo, da dor, da tempestade, ora. Tem gente que se debruça em Deus. Tem gente que se lança aos pés do Senhor. Tem gente que vai buscar resposta no texto sagrado, na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Tem gente que no meio da dor, no meio do caos, vem para o culto, junta as últimas forças que tem, mas vem para esse ambiente de adoração, e aqui recebe um impulsionamento, recebe uma palavra. Aqui o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Tem gente que se desespera, mas tem gente que manifesta a fé no Todo-Poderoso, no Deus que nunca perdeu o controle de nada. Tem gente que crê que Deus continua reinando, assentado no mais alto e sublime trono. Tem gente que manifesta a fé no poder de um Deus que não falha, que não tosqueneja, que não mente. Tem gente que manifesta a fé em Deus e tem comunhão com Ele. Esse precisa ser o nosso posicionamento diante da dor. É isso que nós devemos fazer, seguir o exemplo de Jesus no dia da dor. Porque Jesus, diante da dor, irmãos, ele decide ter comunhão. Diante do dia mau, ele decide estar com os seus. Ele decide ter comunhão com os seus.
Nós, seres humanos, nós fomos feitos para comunhão. Você não foi feito para viver isolado. Você não foi feito para ficar em casa, irmãos, em reclusão, sozinho, sem ter amizades, sem conversar, sem dialogar. Foi a Bíblia que disse no texto de Gênesis, não é bom que o homem viva só. Foi Deus quem pensou no projeto da família. Ele olhou para o homem e decidiu, é importante que ele tenha uma companheira. Ele olhou para o homem e disse, é importante que ele tenha filhos, é importante que ele habite em família, é importante que ele tenha amigos. E foi Deus que pensou no projeto da família. E quando a gente pensa no conceito de igreja, foi Deus que pensou e idealizou isso aqui, irmãos. É claro que aqui nós temos pessoas que são falhas, pessoas com defeitos. Isso é natural, nós somos carne, a nossa natureza é de forma natural inclinada para o pecado. Mas foi Deus que pensou no projeto da igreja. Isso aqui tem que dar certo, irmãos. A gente tem que se ajustar, a gente tem que se ajudar um ao outro. Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz, preste atenção nisso: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Você está com algum problema, meu irmão? Procura alguém. Você está com alguma demanda? Está precisando de ajuda? Converse com alguém. Está precisando de um braço estendido? Busque um aconselhamento pastoral. E principalmente, irmãos, fale com Deus. Ele está atento ao meu e ao teu clamor. A Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus já sabe aquilo que você está pensando. Aliás, antes que uma palavra chegasse à sua boca, Ele já conhecia. Aliás, antes mesmo de você existir, Ele já te sondava no ventre da sua mãe. Aliás, antes mesmo de você pensar em existir, ter um projeto de vida, Ele foi quem pensou em você, idealizou você, traçou planos, sonhos, projetos para você. Ele sabe de todas as coisas. Ah, pastor, então por que Ele quer me ouvir? Porque Ele quer comunhão com você. Por que você precisa fazer conhecido diante dele as suas necessidades? Porque Ele quer ouvir você falar. Ele quer relacionamento com você. Ele quer intimidade com você. E mesa fala de comunhão, fala de relacionamento. Lucas 15, 2 diz que os fariseus e escribas murmuraram dizendo: este recebe pecadores e come com todos eles. Jesus não fazia acepção de pessoas, irmãos. Jesus não escolhia, eu quero me assentar com aquele ali, porque aquele ali tem uma condição legal, esse aqui tem uma condição mais razoável, então não vou ficar com ele não, vou para aquele outro canto lá. Não, Jesus entendia a importância da comunhão. Ele sentava com seus discípulos, com fariseus, com pecadores, com traidores, a exemplo de Judas. Jesus se assentou à mesa com Judas. Ele estava ali. Aliás, quando Judas chega para ele, ele chama Judas de meu amigo. Judas estava ali para traí-lo. E Jesus considera ele como um amigo. Jesus sentava com todo tipo de gente. E o fato de Jesus se assentar à mesa com todo tipo de gente revela um aspecto importante do seu caráter e que nós precisamos imitar: a intimidade. Jesus tem o desejo de ter intimidade com cada um de nós. Entenda, irmãos, é certo que a intimidade você não dá para qualquer um. Nós somos seletivos. Isso é muito natural. Você não se assenta à mesa com qualquer um. Não é todo mundo que entra na sua casa. Não é todo mundo que acessa a sua intimidade. Não é para todas as pessoas que você compartilha os seus sonhos, os seus projetos. Jesus também em algum momento foi seletivo, porque ele tinha 12 discípulos, dos 12, 3 estavam com ele em momentos específicos, e dos 3 só um reclinava sobre os seus ombros. Mas o cerne aqui da questão é a intimidade, o desejo de Jesus, apesar de ter 12, 3 e 1, de ter comunhão com todos eles, de se debruçar sobre todos eles, de ter um tempo de qualidade com todos eles. Aliás, isso é importante, tempo de qualidade. Nós precisamos ter isso com a nossa família, e nós precisamos ter isso principalmente com Deus. E eu te pergunto, meu irmão, quando foi a última vez que você teve um tempo de qualidade com Deus? Quando foi a última vez que você calou a voz
do medo, da preocupação, da ansiedade, do turbilhão de informações que vem sobre a nossa mente todos os dias? Quando foi o dia que você calou tudo isso e você decidiu, não, agora eu vou ter alguns minutos aqui com Deus, eu vou orar, eu vou desacelerar um pouquinho, eu vou abrir a palavra, eu vou pedir uma palavra a Deus, eu vou falar com Ele, eu vou me lançar diante dEle. Quando foi, irmãos? Na nossa vida, que é muito corrida, eu entendo que a gente tem muitos compromissos, é trabalho, faculdade. Às vezes eu acordo, irmãos, cheio de mensagem no celular que já sai respondendo, e quando você vê, você está dando conta das demandas e você não fez nada, e aí o dia passa, aí você tem um monte de pendência, e aí a gente penaliza o quê? O tempo com Deus, o devocional, aquilo que a gente deveria ter feito como prioridade na nossa vida. A gente não orou, a gente acordou já pegando o celular, já saindo de casa com a bolsa embaixo do braço, com a carteira, pegando o carro, pegando condução, e aí chegou o final do dia, a gente dorme, e aí a gente não falou com Deus, a gente não discerniu em Deus, a gente não entendeu aquilo que Deus tem para nós, e muitas vezes a gente está vivendo uma vida sem direcionamento em Deus, porque a gente não acessa a Ele, porque a gente não pergunta a Ele, porque a gente não tem intimidade com Ele. Irmãos, isso está disponível para mim e para você. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, é só pedir a Ele, que Ele dá livremente, liberalmente. Tem isso disponível para mim e para você. Deus quer se manifestar sobre a sua vida, Deus quer se manifestar sobre a sua casa, Deus quer governar os teus pensamentos, Deus quer governar a tua mente, Deus quer governar as tuas ações, Deus quer te direcionar e te dar uma trajetória, um caminho para você trilhar. Mas Deus é muito educado, e Ele só reage a partir do momento que há um interesse de comunhão da parte do ser humano. Jesus, e isso me impressiona, quando Ele chega para Zaqueu, Jesus está reagindo a uma atitude de Zaqueu. Você conhece o texto, Zaqueu sobe a figueira brava para conhecer Jesus. Naturalmente ele conhecia a fama dele, ele decide conhecer Jesus, estava curioso, quero saber quem Jesus é. E aí Jesus olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Por que Jesus não ministrou sobre Zaqueu ali naquela árvore? Jesus poderia muito bem olhar para Zaqueu e pregar uma palavra ali e transformar a vida de Zaqueu. Zaqueu poderia descer daquela árvore ali já transformado, já dizendo: se eu defraudei de alguém, eu vou restituir agora. Mas por que Jesus decide ir à casa de Zaqueu? Entenda isso aqui, porque isso é um princípio poderoso. Tem coisas que Deus só vai fazer na intimidade. Jesus queria tratar com Zaqueu. Aquilo que Jesus faria na vida de Zaqueu não poderia ser feito a céu aberto, teria que ser no local da intimidade. Jesus queria acessar Zaqueu de uma forma que ele gostaria que só tivesse ele e Zaqueu ali, cara a cara, um de frente para o outro. Jesus queria tratar o caráter de Zaqueu. Isso é importante, meu irmão. Depois desse tratamento, Zaqueu passa por um processo de transformação na sua mente e no seu coração, uma metanoia. O que é metanoia? Você caminhar na direção contrária da direção que você estava indo. Se você roubava, você deixa de roubar, mas você se torna um restituidor. Se você matava, você deixa de matar, mas você se torna também um promotor de vida. Zaqueu, ele passa a ser um praticante da justiça a partir de um encontro com Deus. Não negligencie encontros com Deus, eles podem mudar a tua vida de uma forma totalmente incompleta. No lugar da intimidade, irmãos, isso é importante dizer aqui, Deus trata com a gente. No lugar da intimidade, Deus muda o nosso caráter. No lugar da intimidade, Deus vai aparando as nossas arestas. No lugar da intimidade, Ele vai quebrantando o nosso coração. No lugar da intimidade, Ele vai completando a sua obra, Ele vai tratando das nossas mazelas. Ele vai tratando da nossa mente. Ele faz a gente passar a partir de então pensar como Ele pensa, enxergar como Ele enxerga, ver como Ele vê, entender como Ele entende. Tudo isso no lugar da intimidade. E é isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos nessa última ceia, nesse ambiente em que Ele estava ali com os 12, discipulando eles, naqueles últimos instantes que Ele teria com eles. Mesa fala de comunhão, mesa fala também de
diálogo. Diálogo, irmãos. A gente está se perdendo porque a gente não conversa mais. A gente está se perdendo porque a gente não olha mais no olho um do outro. Às vezes nós estamos dentro do mesmo ambiente, em casa, junto com a sua família, junto com a sua casa. O dia passa e está cada um no seu ambiente, no celular. Às vezes a gente senta para comer, dentro do mesmo ambiente, a gente não conversa. Marcela às vezes me corrige quando a gente está comendo. Aí eu vou olhar o celular, ó, uma coisa só. Faça só uma coisa. Porque às vezes a gente está comendo e tal, na correria para resolver as coisas. A gente precisa praticar a comunicação, o diálogo, a conversa. Quando foi a última vez que você conversou com o teu cônjuge? Quando foi a última vez que você conversou com o teu filho, com a tua filha? Quando foi a última vez que você conversou com Deus? Diálogo é importante, irmãos. Se nós aprendêssemos a resolver as questões no diálogo, nós evitaríamos muitos problemas com Deus e um com o outro. Se nós tivéssemos a consciência de resolver as nossas diferenças de forma dialogal, se nós fôssemos ao nosso irmão, à nossa irmã, com quem nós temos alguma questão, e a gente dialogasse, entendesse, fôssemos empáticos com o outro, a gente teria muito menos conflitos na igreja. A gente teria muito menos conflitos na igreja, na vida, não só dentro da igreja, porque o diálogo ele é importante. Mesa fala também de instrução. Isso aqui é importante. É na mesa que Jesus vai instruir e comissionar os seus discípulos. O texto de Mateus, capítulo 16, não precisa abrir. Depois de Jesus ressuscitar, ele vai ter um diálogo com os discípulos. Marcos, 16, do 14 ao 18. Preste atenção. Mais tarde, Jesus apareceu aos 12 enquanto eles comiam. Novamente mesa. O povo está comendo aqui. Aliás, crente gosta de comer, né, irmãos? Então, faz sentido essa palavra aqui para hoje. Eles estavam comendo. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que os tinham visto depois de ressurreto. E disseram-lhe, então entenda, eles estão comendo à mesa, e aqui vem a comissão, aqui vem a instrução, aqui vem o direcionamento de Jesus sobre eles. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Você só vai entender, meu irmão, o propósito da comunhão se você se debruçar sobre a comunhão, se você tiver comunhão. Você só vai ser completo em Deus e você só vai conseguir entender o seu direcionamento a partir do momento em que você decidir ter comunhão. É na comunhão, irmãos, que a vida passa a ter sentido. É no diálogo com Deus que a gente consegue compreender o nosso propósito. Os discípulos passaram um bom tempo com Jesus, mas depois de ressurreto, Jesus volta e decide instruí-los. E talvez só agora fez sentido toda a instrução. Talvez só agora fez sentido todo o aprendizado de Jesus sobre eles durante aqueles 3 anos e meio. Agora Jesus está instruindo, agora Jesus está comissionando. Meu irmão, a gente não pode se dar o luxo de andar por vista, segundo o nosso próprio direcionamento, segundo as nossas próprias vontades. Na mesa tem instrução, na mesa tem correção, na mesa tem mudança de rota, na mesa tem ajuste da visão. Você precisa da mesa para ser instruído por Deus. Você precisa da mesa para que Ele possa ajustar a sua visão e para que você não ande por vista, mas para que você ande na direção dele sobre você. Você precisa da mesa. Você precisa de comunhão. Mesa também é um lugar de alerta. É a mesa que Jesus vai anunciar, aliás, o seu traidor. Ele vai dizer: um de vocês vai me trair. Entenda isso, é importante você estar atento. É importante você discernir em Deus, porque na mesa Deus compartilha com você informações que o homem natural não tem. Deus compartilha com você informações que o homem natural jamais vai ter acesso. Deus compartilha com você questões do teu futuro, questões da tua vida sentimental, acadêmica, profissional. Eu já contei isso aqui algumas vezes, irmãos. Eu lembro do dia em que eu estava numa reunião de trabalho e em que eu ousei falar que eu faria um curso de gestão de projetos, porque era um desejo do meu coração. E antes de eu falar, o Espírito Santo me impediu de falar.
E ali eu senti Deus falar de forma clara: não é isso que eu tenho para você. É um outro direcionamento, é um outro caminho. Você vai para outra trajetória, para uma outra rota. Eu entendi ali. Isso o homem natural não entende. A mesa é um lugar também de adoração. Isso é importante. É na comunhão que a gente se derrama sobre Deus. É na comunhão que a gente entrega o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que nós temos para oferecer. Irmãos, é maravilhoso demais quando a gente vem à casa de Deus. Às vezes a gente está sem força, às vezes a gente pode estar triste, pode estar passando por um monte de problema, mas aqui você se esvazia de si mesmo, aqui você se entrega por inteiro, e a tua adoração sobe como cheiro suave às narinas do Todo-Poderoso, rompe a barreira da atmosfera, invade o céu, e quando Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, existe uma manifestação da graça dele sobre nós. Aí Deus diz: manda lá, libera essa bênção, dá essa força para Ele, revigora o vigor. Meu irmão, quando a gente adora o Senhor, tem intervenção do céu sobre a nossa causa. Quando a gente adora o Senhor, Deus restaura o nosso vigor, Deus renova o nosso ânimo. Aí você sai daqui desse ambiente de adoração pronto para vencer, pronto para avançar, porque a tua adoração subiu e o céu respondeu. Então, meu irmão, nunca perca a oportunidade de adorar. Eu preciso ser franco com você. Não é todo dia que a gente acorda com vontade de ficar 2 horas, 3, 4, 5 horas adorando a Deus. Não é todo dia que a gente acorda decidido a abrir a Bíblia e ler 20, 30 capítulos. Tem dia que você vai ter que lutar contra a tua carne. Tem dia que você vai ter que ser resistente, resiliente. Tem dia que você vai ter que olhar para a tua carne e vai dizer: eu não vou me curvar diante de você. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o meu Deus, contra a tua vontade mesmo, contra o cansaço, você vem. E aqui, irmãos, quando você está aqui adorando, engrandecendo o nome do Senhor, pode parecer que nada esteja acontecendo, pode parecer que nada esteja mudando, mas o céu está registrando toda a tua adoração, e no tempo certo a cura vem, no tempo certo a vitória chega, no tempo certo a intervenção do céu vem sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Então, irmãos, não perca a oportunidade de adorar. Agora entenda aqui, Maria está aqui adorando em um jantar, novamente à mesa. Maria está aqui ungindo os pés de Cristo. Ela se derrama aos pés de Jesus. Essa cena é linda. Entenda isso aqui. Na comunhão, meu irmão, você não está buscando as mãos. Na comunhão, você está buscando os pés de Cristo. Quando você está aqui num ambiente de adoração, você não está se importando com aquilo que Ele pode te entregar. Você está se importando com aquilo que Ele é. E quando Deus enxerga um desejo genuíno no teu coração, de buscar por aquilo que Ele é, você acha nos pés aquilo que só as mãos podem entregar. Quando você se entrega por inteiro, rendido diante dos pés de Cristo, Ele libera coisas sobre o céu, do céu sobre você. Ele entende a genuidade, a sinceridade do teu coração, e Ele vem com resposta sobre você. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu preciso repetir isso para você. Quando você busca nos pés, você encontra o que as mãos podem entregar para você. Então, em nome de Jesus, meu irmão, todas as vezes que você tiver a oportunidade de estar na casa do Senhor, que seja uma oportunidade única de você adorar a Ele. Que não seja só mais um dia, que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma oportunidade. Todas as vezes que você vem a esse ambiente de adoração, você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o alfa, que é o ômega, que é o começo, que é o fim, que é maravilhoso, que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade, que é príncipe da paz, que é criador de todas as coisas, que chama as estrelas pelo seu nome, e todas elas têm que comparecer diante dele, aquele que criou todas as coisas, aquele que antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te enxergou aqui hoje na Devec Niterói. Ele está entendendo, Ele disse: o meu filho vai estar lá, apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele enxerga você aqui hoje entregando uma adoração para Ele. Meu irmão, quando isso acontece,
Deus se manifesta na vida dos seus filhos. Então creia em nome de Jesus. Hoje não é um dia comum, hoje é o dia que Deus marcou para você estar na casa do Senhor. Ele está vivo, Ele reina para todo sempre. Ele venceu a morte, Ele venceu a cruz, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal, meu irmão. Não pode ser normal. A mesa fala também de correção. É numa mesa, num jantar, que uma pecadora leva um vaso de alabastro e ela chora aos pés de Jesus. E ela seca com os cabelos. E o Simão, fariseu, dono da casa, ele vai dizer, vai pensar, se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. E aí Jesus vai virar para Simão e vai dizer: Simão, quando eu cheguei aqui, você não deu água para lavar os meus pés. Você não me saudou com ósculo sagrado. Mas essa pecadora que você está dizendo não deixou de se lançar diante de mim, de me adorar durante um segundo sequer. Na comunhão, Deus vai, como o pastor Marquinhos diz, apertando os nossos parafusos. Deus vai corrigindo a nossa rota. Irmãos, se nós descuidarmos por alguns instantes sequer, Satanás acaba com a gente com força. A gente precisa estar atento, irmãos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, os nossos olhos atentos à correção, aquilo que Deus tem para corrigir sobre a nossa vida, correção do nosso caráter, correção na nossa personalidade, correção sobre as nossas atitudes, as nossas posturas. Quantas vezes nós erramos, irmãos? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus? Será que você tem essa atitude, essa postura de dizer: Deus, olha, muda em mim aquilo que precisa ser mudado? Davi, depois que ele peca, e eu acho a história de Davi sensacional, porque eu sempre falo isso: o homem que assassinou e o homem que adulterou é tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê, irmãos? Por conta da sua postura. No Salmo 51 ele vai dizer: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi reconhece o seu erro, a sua miséria, e Davi se lança diante de Deus. Ele rasga as suas vestes e em sinceridade ele entende a sua miséria, o seu erro, o seu pecado. Irmãos, está faltando isso, sinceridade diante de Deus, para reconhecer as nossas falhas, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer que muitas vezes nós somos orgulhosos, gananciosos, inclinados ao erro, ao pecado. Irmãos, em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo lave a tua alma, o teu espírito, que você saia daqui dessa noite em nome de Jesus, inclinado a na comunhão, pedir que Deus corrija a sua rota, pedir que Deus ajuste o seu caráter, para que Ele conserte os erros, para que você esteja totalmente disponível ao tratamento de Deus sobre você. Mesa é lugar de correção, e mesa também é lugar de manifestar a nossa gratidão a Deus. É na mesa, diante de uma refeição, iminente refeição, que Jesus pega o pão, levanta e dá graças. Ele agradece a Deus. Você já agradeceu hoje, meu irmão? Eu faço questão de dizer isso sempre quando eu falo de gratidão. Você está vivo, você está respirando, você está na casa de Deus, você passou por um processo de pandemia, está aqui hoje no ano de 2025, você tem um emprego, e se você não tem, Deus vai abrir uma porta para você. Você tem uma casa para você morar, você está vestido, você já fez pelo menos uma refeição hoje. Quantas pessoas sequer comeram hoje? Você tem uma água fresquinha nesse tempo de calor para você abrir a tua geladeira e você beber. Isso é motivo de você agradecer a Deus. À mesa, Jesus ensina aquilo que a gente deve servir, aquilo que a gente deve fazer. Ensina que nós devemos servir. É nesse contexto lá que Tiago e João vão dizer algo precioso para Deus, importante, e eles vão ser corrigidos. Está em Marcos 10, 35 a 37, não precisa abrir. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. 37. Eles responderam: permita-me que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus vai responder em Marcos 10, 43 a 45. Olha a resposta de Jesus: não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Irmão, Jesus está nos dando a maior lição de humildade aqui. Quantas vezes
a gente dentro do nosso orgulho, dentro da nossa ganância, a gente se ensoberbece por conta das nossas posições. Isso acontece dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso inconsciente. Quantas vezes a gente olha para o outro com um olhar de superioridade por conta de algo que nós somos ou conquistamos? Jesus está dando uma grande lição aqui. Se você quer ser servido, meu irmão, primeiro você sirva. Entenda que você está aqui para servir. Todos nós estamos aqui para servir. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, irmãos. Aqui não tem judeu, grego, branco, preto, pardo. Não, aqui todos nós somos iguais diante dos olhos daquele que tudo vê. Todos nós somos iguais diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus não está olhando para a tua conta bancária, para a tua formação. Não, Deus está olhando para o teu coração. Deus está olhando para a sinceridade do teu coração, para a tua retidão. Não existe ninguém melhor do que ninguém. O céu é o mesmo para todos nós, e quando todos nós morremos, descemos essa terra, meu irmão, todos nós voltaremos a ser o pó da terra. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Então, em nome de Jesus, seja mais humilde, peça mais perdão, se desculpe com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo. Não seja turrão não, irmãos. Tem gente que é orgulhoso até o tutano, sabe? A pessoa não pede desculpa, não assume um erro, não se desculpa com ninguém. Ela monta um discurso para transferir uma culpa que é dele ou dela para o outro, porque é sempre mais fácil culpar o outro. É sempre mais fácil transferir o erro para o outro, porque aí eu não preciso mudar, eu não preciso ser transformado. Então, se eu erro, eu dou um jeito de mudar. Eu vou montar um discurso para entregar o erro na tua mão, para você ficar com peso na tua consciência e entender que foi você que errou. Cuidado com isso. Estou chegando ao final. Mesa, meu irmão, é lugar de partilha. É a mesa que Jesus compartilha aquilo que tem. Mesa é lugar também de servir, porque eu já disse aqui o exemplo, Jesus lava os pés dos discípulos. Mesa é um lugar também de experiências com Deus. Aqui tem algo precioso. Jesus está caminhando em direção a Emaús ao lado de 2 discípulos. Esses discípulos estão caminhando desacreditados da ressurreição de Cristo. Eles estão caminhando, Jesus aparece para eles, Jesus começa a interagir, a conversar. E a incredulidade era tão grande nos olhos deles e no coração deles, que eles sequer percebem a presença de Jesus. Eles estão caminhando em direção a Emaús. Lá eles chegam e Jesus se assenta à mesa. Eles convidam Jesus para entrar à casa, porque já tinha ficado tarde. Jesus entra, se assenta à mesa, Jesus pega o pão e parte. Nesse instante em que Jesus pega o pão e parte, eles percebem que era Jesus. Jesus some da frente deles, e aí eles começam a lembrar. Eles vão dizer um para o outro: não queimava no nosso coração enquanto Ele nos falava? Mesmo lugar de ter experiências com Deus, irmãos. Eu não sei se você já teve alguma experiência marcante com Deus. Eu já tive algumas, mas tem experiências que nos marcam. Tem experiências que mudam a nossa rota, tem experiências que mudam a nossa trajetória. Esses dias, eu e Marcela estávamos aqui. E aí, Deus tocou no meu coração para eu lembrar de 2 pastores que passaram pela nossa vida, que passaram pela nossa trajetória e tiveram um papel muito importante sobre nós. E Deus tocou no nosso coração para dar uma oferta para esses 2 pastores. E aí, no final do culto, eu conversei com a Marcela. Aliás, ela falou comigo primeiro. E ela falou: eu estava com desejo no coração de dar uma oferta para alguém. E eu falei: é de Deus. Ela: por quê? Porque você pensou em dar oferta e Deus me deu a direção da oferta. A gente estava ligado, a gente estava entendendo aquilo que Deus queria falar conosco. Isso a gente só tem, irmãos, quando a gente está ligado com Deus, quando a gente está na mesa, quando a gente está na comunhão. Teve uma vez também, eu já contei isso aqui, que nós estávamos em casa, a gente decidiu ter um momento de comunhão com Deus. Ela foi para um canto, eu fui para o outro, e a gente precisava de uma direção, tomar uma decisão importante. E aí Deus falou com ela no cômodo, Deus falou comigo no outro cômodo, através de uma passagem bíblica. Quando a gente voltou, Deus falou comigo também. Qual é a direção? É essa aqui. E quando a gente foi ver, a direção se alinhava. Experiência com Deus, direcionamento com Deus. Irmãos, você não pode andar só. Você tem à tua disposição
a graça de Deus. Você tem à tua disposição o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos dá um direcionamento, que nos adverte quando a gente está indo para um caminho errado. Você tem à tua disposição o Espírito Santo de Deus, e não só à sua disposição, você tem dentro de você, no teu coração, na tua mente, influenciando as tuas emoções, influenciando os teus pensamentos. Você tem o Espírito Santo de Deus, portanto você não pode andar só. Mesa é lugar de experiências com Deus. Agora entenda uma coisa, irmãos, quem está à mesa, quem tem comunhão com Deus, também vai ser alvo de críticas, é natural. Eu brinco dizendo que se você faz alguma coisa, vão reclamar. Se você não faz, vão reclamar. Se você está perto do pastor, vão reclamar. Se você está longe, vão reclamar. Se você trabalha, reclamam que você trabalha. Se você não reclama, vão reclamar que você não trabalha. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa de você. Sempre vai ter alguém. Então, irmãos, se reclamando, se você fazendo ou não fazendo, estão reclamando, vamos fazer. Vamos trabalhar, vamos agir, vamos estar próximo, vamos estar na mesa, vamos se debruçar sobre a mesa, vamos usufruir daquilo que a mesa tem à nossa disposição. Deixe quem quiser falar, as críticas que se levantem, meu irmão, mas só você sabe o valor da mesa, o valor da comunhão, o valor da intimidade, independentemente de quem fale, irmãos. Está lá, está indo para a igreja de novo, vai segunda, vai na quinta, vai na quarta, vai no domingo, vai na vigília, não interessa, meu irmão, deixa falar, só você sabe dos benefícios da mesa, sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, em nome de Jesus, não negligencie a mesa. A mesa é um lugar de manifestação da graça de Deus. Nós estamos aqui à mesa. Mesa é quando a gente traz à nossa memória que Jesus, lá no madeiro, verteu a sua vida por cada um de nós. O pão, o trigo, tem que ser triturado e amassado para passar por um processo até que ele se torne pão. E a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu, irmãos, por cada um de nós. O vinho, as uvas precisam ser pisadas. E o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Ele deixou para cada um de nós, à nossa disposição, a sua graça. A graça que salva, a graça que habilita, a graça que transforma, a graça que liberta, a graça que nos deu uma nova chance, a graça que nos deu acesso aos planos, aos projetos que Ele tem para cada um de nós, a graça que nos deu vida e vida em abundância, a graça de Deus sobre nós. Você precisa entender, irmãos, o valor da mesa, o valor da comunhão. Jesus quer que estejamos à mesa. Jesus quer que você esteja debruçado sobre a mesa. Jesus quer que a comunhão não seja um lugar comum para você, mas que seja um lugar de fato que você valoriza. Deus quer você na mesa, irmãos. Então, em nome de Jesus, o meu convite para você, irmãos, vem para a mesa. Pastor, eu não sei falar, vem para a mesa. Pastor, eu não sei pregar, vem para a mesa. Pastor, eu não tenho nenhum dom, nenhum talento. Meu irmão, a mesa não é sobre talento, a mesa é sobre entrega. A mesa é sobre intimidade. Não interessa se você não tem talento, se você não tem habilidade, se você não tem aptidão, se você não sabe falar. Deus não precisa disso. Deus precisa do teu coração, porque na mesa Ele vai te instruir, na mesa Ele vai te ensinar, na mesa Ele vai te capacitar, na mesa Ele vai te habilitar, na mesa Ele vai restituir você, na mesa Ele vai cuidar de você, na mesa Ele vai aparar as arestas, na mesa Ele vai se revelar a você, na mesa Ele vai te salvar. Meu irmão, você precisa da mesa. Você precisa de comunhão. Você precisa de comunhão. Chega de ficar rodeando a mesa, irmãos. Tem vezes que a gente fica rodeando a mesa, olhando a mesa por volta. A gente tem medo de se aproximar, a gente tem medo de buscar a Deus, porque a gente acha que Deus vai requerer de nós algo que a gente não tem condições de entregar. Chega de ficar olhando em volta da mesa, chega de ficar ouvindo os cochichos da mesa, de gente que está na mesa, que está desfrutando da mesa, que está usando os benefícios da mesa, e você está ali no entorno. Não, meu irmão, Deus quer você sentado na mesa, para que você possa desfrutar daquilo que a mesa tem para te oferecer. E na mesa, Jesus senta na ponta. Na mesa, Ele nos instrui. Na mesa Ele tem comunhão, falando conosco. E vai chegar um dia
em que nós não estaremos mais aqui. Vai chegar um dia em que cada um de nós, num corpo transformado, estaremos à mesa com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olharemos a sua face, os seus olhos que são como chama de fogo, veremos os seus pés como que de latão reluzente, veremos inscrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá nós nos assentaremos com Ele à mesa, o sol da justiça brilhará, lá não haverá noite, tristeza, ranger de dentes, lá nós não teremos ansiedade, medo, depressão, síndrome do pânico, doenças, não! Lá nós seremos transformados, viveremos de eternidade a eternidade, fazendo coro com os anjos e dizendo todos os dias: Santo, Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, e não nos cansaremos de dizer que Ele é Santo, que Ele é Santo. Oh meu irmão, isso precisa alegrar o teu coração. Enquanto esse dia não chega, a mesa está posta diante de nós. Enquanto esse dia não chega, você tem a oportunidade de se assentar na mesa, para que em comunhão a gente tribute a Ele a honra, a glória, o louvor, e como igreja nós o adoraremos, como noiva nós o engrandeceremos. Nós estamos aqui adorando, engrandecendo o nome do Senhor, entendendo o valor da mesa, entendendo o valor da comunhão. Você precisa valorizar